Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refletindo Tudo em Partes. Esse é o episódio 9. Nós temos cenário novo, porque eu mudei de cidade, eu estou morando em Campinas. Então trouxe aqui o meu quadro da Avenida Paulista, do prédio da Coteminas, onde eu trabalho, para matar saudade, para o meu escritório. E aqui o meu símbolo de infinito, né? Uma estátua que eu comprei na FENEARTE, em Pernambuco, já faz um tempo, e esse símbolo tem me acompanhado durante toda a minha carreira profissional. Eu costumo deixá-lo nas minhas mesas de trabalho, nas empresas que eu passo, e agora tem sido uma boa companhia no meu home office. E o símbolo de infinito, esculpido na madeira, me faz lembrar de permanência do tempo, que é a única coisa de fato que permanece no mundo, e, e de todo o conceito que eu acredito muito do nosso potencial como espécie, como seres humanos, ser infinito. Então, com essa introdução, eu gostaria de anunciar o tema de hoje. Eu queria falar concretamente com vocês. Deixa eu ajeitar esse símbolo bonito para que vocês consigam enxergá-lo aqui do lado. Olha só que beleza. Então eu queria falar concretamente de planos que eu tenho para 3 tópicos na minha vida, que eu prometi para mim mesmo não partir desse mundo sem tentar dar uma contribuição significativa para cada um deles. São 3 assuntos que eu sou apaixonado: educação, ciência e também política, sociedade e governança. Eu não tenho um nome para resumir esse terceiro tópico, mas tem a ver com esses 3 conceitos: política, governança, sociedade. Mais especificamente, eu quero falar hoje para vocês como a tecnologia e as mudanças aceleradas que nós vemos passando, né? Tecnologias como inteligência artificial, muitos avanços que têm ocorrido no mundo em criptografia, segurança da informação, privacidade, anonimização de dados, como essas novas plataformas tecnológicas exponenciais conseguiriam dar uma contribuição concreta em cada uma dessas dimensões. Em episódios passados eu falei de educação, falei de ciência. Eu também tenho falado, no último episódio eu falei sobre um pouco de filosofia, sobre o conceito do que é realmente novo. Então, um conceito que me arrebatou e filosoficamente falando, na minha concepção, faz todo sentido. E eu quero trazer todo esse arcabouço agora filosófico num papo mais pragmático, né? Então eu queria começar pela dimensão da ciência. Na dimensão da ciência, em meados de 2014 para 2015, eu cheguei a me reunir com alguns amigos da área de tecnologia. Talvez alguns deles vejam esse vídeo, para fundar aquilo que a gente chamou de um movimento. Na época a gente batizou como SciTorrent. Então, para quem curte baixar grandes arquivos na internet, existe uma tecnologia chamada Torrent, que é uma tecnologia de peer-to-peer, é uma tecnologia de armazenamento, distribuição e descoberta de grandes arquivos, né, de uma forma distribuída por computadores pessoais, de modo que esses arquivos estejam armazenados em servidores descentralizados, e que cada pessoa que possua, vamos supor, um vídeo ou um arquivo, uma coleção de músicas, que queira compartilhar isso com o mundo, consiga de uma forma fácil, diminuindo os custos de infraestrutura, né? Então, uma tecnologia que, para quem gosta e principalmente para quem curte ter os novos lançamentos antes que os lançamentos estejam no mercado à venda disponíveis, né, a parte de torrents tem sido uma grande oportunidade para essas pessoas conseguirem consumir mídia e cultura sem pagar por isso, né? E muitas vezes isso tem fomentado pirataria. Eu não sou a favor da pirataria. Por exemplo, eu curto muito uma banda que se chama Dream Theater, e eu faço questão ano após ano de comprar cada CD que eles lançam. Muito embora CD seja uma tecnologia ultrapassada, eu tenho aqui um MacBook que nem tem leitor de CD mais, né? Mas mesmo assim eu faço questão, né? Eu não uso esse CD, mas eu estou dando dinheiro para um artista comprando um produto que ele está vendendo, que eu sou muito fã, muito embora eu também assine hoje o Spotify, assine o YouTube, e eles mesmos disponibilizem muitas vezes os CDs e músicas novas de graça para as pessoas no YouTube.
né? As bandas hoje em dia têm se reinventado, os artistas têm se reinventado por meio de lives, por meio de grandes turnês, onde as fontes de receita têm migrado, né, do mundo analógico, do mundo de venda de produtos para o mundo das experiências, sejam essas experiências presenciais, ou sejam essas experiências online. Com o Dream Theater não é diferente, mas para dar minha contribuição eu compro CDs, compro merchandising, compro camisa, compro produtos que eles comercializam, e eu acho super justo que a classe artística seja devidamente recompensada por isso. Eu não sou a favor e não curto pirataria. Mas o fato é que, voltando agora para o nosso tema central, no ramo científico, nós propusemos aquilo que a gente chamava de SciTorrent. Então, qual era a ideia do SciTorrent lá em meados de 2014, 2015? Bom, o SciTorrent era também uma rede peer-to-peer, em que nós tínhamos a ideia de fazer o armazenamento de arquivos, papers científicos, mas não papers científicos pirateados, papers de grandes editoras, mas papers científicos que uma comunidade de cientistas conseguisse produzir e auto-armazenar essa produção científica sem a necessidade de pagar por isso, de ter que pagar por esse armazenamento, por essa indexação, por essa descoberta da produção científica. Se a gente for parar para pensar como a ciência surgiu no século XVII, né, quando Newton fez parte da primeira sociedade científica da história, que foi a Royal Society of London, ou a Sociedade Real de Londres, que até hoje existe, tanto na figura de sociedade científica como na figura de publicações científicas. Naquela época não havia a proliferação de revistas científicas como nós temos hoje. Não havia internet, não havia tecnologia, não havia redes de colaboração científica, não havia corpos editoriais, etc. Então, se você era Newton naquela época, ou se você era o Leibniz naquela época inventando o cálculo, e descobrindo novos conceitos matemáticos, novos conceitos físicos e astronômicos, a única forma de você fazer os demais cientistas notarem a sua produção era literalmente pegar a caneta, o papel, escrever toda a sua teoria, escrever cartas e levar essas cartas. Naquela época não havia avião, então essas cartas levavam semanas para viajar pela Ásia ou pela Europa. Então, naquela época, também se Newton quisesse enviar uma carta de repente para um outro continente, para a África ou para a América, poderia levar até meses, né, para a pessoa receber aquela carta, mais meses para estudar toda aquela teoria e meses do Newton receber uma resposta de volta. Então, naquela época, a produção científica era muito lenta, a comunicação era lenta, o trabalho era laborioso, mas, por outro lado, a reputação do trabalho, a autoria, era única e exclusivamente dos cientistas, dos pesquisadores, dos matemáticos, dos polimatas que habitavam o século XVIII, ali, o século XIX, dando duro para fazer ciência, produzir novos conhecimentos e transmiti-los à humanidade. Bom, com a institucionalização da ciência, esse conceito mudou, né? Inventaram-se as editoras científicas. Com as editoras científicas veio o conceito de periódicos. O que aqui é um periódico? Uma revista que recebe propostas de artigos da comunidade. Então imagina, para quem não for cientista, né? Imagina uma revista Época, isto é, Veja, as famosas sessões de cartas do leitor, né? Então você lia a edição anterior. Então digamos que uma revista tem uma tiragem, né, uma circulação aí significativa por todo um país, mas para que essa revista seja impressa, para que ela seja produzida e devidamente distribuída dentro de uma cadeia, né, de distribuição, é preciso haver previsibilidade. E essa previsibilidade exige que as editoras tenham um cronograma rígido de publicações, de edições. Então, na edição
50, vamos supor, ela tem que ser fechada numa determinada data, ela tem que ter uma pauta, ela tem que ter um assunto principal para estampar a capa, ela tem que ter assuntos de destaque na capa e, consequentemente, cartas dos leitores devem ser recebidas até uma data limite, processadas, curadas, né, passar por uma curadoria, selecionadas, e aí sim, uma vez selecionadas, publicadas, prontas para, junto com todo o resto do conteúdo da revista, serem impressas e distribuídas para as pessoas. Como a revista científica não é muito diferente, a diferença é que essas cartas dos cientistas, elas passam por um processo de curadoria e de seleção muito rigoroso, muito rigoroso. Então, outros cientistas se reúnem, especialistas nos determinados tópicos, né, que versam cada carta, cada artigo científico, para realmente se debruçar, meses de leitura, meses de pesquisa, tentando entender o que os outros cientistas produziram, dando feedbacks, rabiscando, se comunicando com aquele cientista, vai e vem, olha, corrige isso aqui eu não concordo, isso aqui você poderia esclarecer, isso aqui você poderia fazer um novo experimento para a gente entender melhor, com mais profundidade, a gente acha que não foi suficiente. Então todo esse diálogo acontece até que o artigo seja aceito e seja programado para o lançamento em uma edição futura, assim como as publicações científicas ocorrem. Todos que já passaram por um mestrado ou um doutorado e que tiveram a oportunidade de publicar artigos científicos sabem muito bem desse processo. Qual o problema disso, pessoal? Bom, existem vários problemas. Mas um dos grandes problemas é que a força de trabalho necessária para sustentar todo esse processo laborioso de revisão, de submissão de artigos, de correção, e ciência é um processo que precisa ser feito de forma muito rigorosa. Você não pode publicar um artigo científico com erros, porque você vai induzir outros grupos de pesquisa ao erro. Você pode induzir laboratórios que vão produzir vacinas ou medicamentos ao erro e a gastar milhões de dólares ou de reais desnecessariamente. Né? Então você põe em risco toda uma cadeia de financiamento que depende da confiabilidade daquele novo conhecimento. Né? Toda uma cadeia de engenharia, toda uma cadeia produtiva. Então não se pode admitir erros crassos na ciência, no processo de descoberta científica. Então por isso que é um processo caro, altamente especializado. Então se você for parar para pensar, qual é o grande absurdo que a gente vive na área de editoração científica? Eu tenho certeza que o salário dos editores, de uma editora Abril, de uma editora Globo, de editoras tradicionais, dos redatores, dos revisores, né? Cada profissional que compõe esse corpo de revisão, de curadoria, de seleção, de diagramação, é pago, muito bem pago, contratado, muitas vezes carteira assinada, alguns freelancers, né? Algumas pessoas muito boas que são contratadas como freelancers com um cachê, vamos supor assim, né? Muito alto e relevante. Então, quanto vocês acham que um corpo de revisão e editoração científica cobra, dado que ele é altamente raro, ultra especializado? E a resposta, pessoal, para quem não está acostumado com ciência é, pasmem, zero. Então, existe toda uma rede de cientistas que trabalham de graça. Então, aí você pode dizer, uau, os cientistas são muito altruístas, né? Que pessoas tão nobres, que doam o seu tempo e fazem isso em prol da humanidade. Né? Então você poderia ter essa visão romântica para tentar explicar por que os cientistas não cobram por esse trabalho. Vejam, eu já fiz revisão científica durante muitos e muitos anos da minha vida, continuo fazendo. Provavelmente o último paper científico que eu prestei serviço, que eu revisei, que foi um trabalho laborioso, porque eu sou muito rigoroso, muito exigente e muito detalhista, deu muito trabalho, de graça, não cobrei nada, provavelmente foi em 2018, provavelmente não, certamente foi em 2018, se eu não me engano, em meados, qualquer coisa entre fevereiro e março. Tá? E desde então eu não tenho feito mais esse trabalho. Por que pessoas como eu e como outros cientistas, pessoas com alta formação fazem isso? A realidade, pessoal, sim, existe um call for action, né? Existe uma vocação ali, uma vontade de ajudar, eu não vou negar que isso existe,
Mas muitas vezes existe, na verdade, uma motivação movida pela reputação. Reputação é a grande moeda de troca que as grandes editoras científicas usam para poder atrair esses profissionais, porque são profissionais, né, que deram muito duro para adquirir aquele conhecimento e para se formarem, né, e para adquirir aquela formação super avançada. É a moeda de troca que as editoras usam para poder convencer as pessoas a trabalharem de graça para elas. Né? E o que é que eu estou falando em termos de reputação? Imagina que um cientista seja empregado por uma universidade, geralmente pública, aqui no Brasil ou nos Estados Unidos existe um modelo mais híbrido de universidades públicas, centros de pesquisa privados também, e você quer ser contratado. Nos Estados Unidos você quer obter o tenure track, que significa ser um professor titular, um professor permanente de um quadro de pesquisa numa universidade americana ou mesmo no Brasil. Bom, o que é que você tem que fazer? Você tem que mostrar uma alta capacidade de produzir cientificamente. E não só de produzir, mas uma alta capacidade de se mostrar uma autoridade, um líder naquela sua área de formação, naquela sua área de conhecimento. Então o que isso implica, pessoal, é que revisar papers te coloca no networking, em primeiro lugar, que te dá visibilidade. Então, o corpo editorial de uma revista olha para o Carlos, por exemplo, para mim, e diz, poxa, que legal, o Carlos é um jovem cientista, ele está fazendo um ótimo trabalho de revisão, a gente está se encontrando em congressos, olha só, eu vou chamá-lo para colaborar comigo e, de repente, vou convidá-lo para ser coautor de um paper comigo, de um artigo científico comigo, e aí você vai se inserindo dentro do networking, ganha visibilidade, e o seu nome aparece lá no quadro de revisores de um periódico científico importante, você coloca isso daí todo orgulhoso no seu currículo, isso conta sim, conta bastante para a sua progressão científica. Você se mantém atualizado, você revisa, estuda papers que ainda não foram publicados, então você se mantém sempre no forefront, você se mantém sempre na fronteira do conhecimento da tua área de expertise, e isso te dá sim certas vantagens, né, para a carreira. Bom, e se você, além de ser revisor científico, você conseguir fazer parte de um quadro de editores, que é um trabalho também de graça que ocorre, bom, a tua reputação no teu departamento, na tua universidade, na tua instituição de ensino e pesquisa vai para os autores, né? Certamente você vai ganhar ainda mais visibilidade, você vai aumentar a sua probabilidade de ser citado, de ter a tua produção científica que você produziu anteriormente ser mais citada, vai ficar mais visível, e citações é uma métrica também que vale ouro para os cientistas. Então, no final das contas, pessoal, tudo a ver com reputação. Então, a minha crítica ao modelo de publicações científicas hoje em dia é que a reputação ela foi sequestrada pelas editoras científicas e pelos periódicos. Eu não tenho nada contra a Nature, não tenho nada contra grandes editoras como o Elsevier, como o I3E, como Springer. Muito pelo contrário, eu tenho muita gratidão a essas editoras, porque elas disponibilizaram toda a sua infraestrutura, a sua capacidade de disseminar o conhecimento e os achados científicos que eu já consegui produzir, né? Mas se você for parar para pensar, as margens de lucro de uma editora como a Elsevier, isso é um fato. Se você entrar no artigo da Wikipedia sobre a Elsevier, você vai ver que elas têm margens que extrapolam os 30%. Isso é muita coisa mesmo para uma indústria de publicação especializada, né? É uma margem, eu diria, obscena. Isso porque ela tem um custo fixo muito pequeno, porque o principal custo que ela tem é de pagar aluguéis de servidores computacionais para hospedar os sites e os sistemas de bases de dados e os sistemas de informação que vão disponibilizar esses papers, que vão permitir que a pessoa baixe um paper e pague, né? Mas ela tem muito poucos gastos com recursos humanos, que seriam os mais caros de todos, que é o recurso humano altamente especializado. Então, essas editoras conseguem ter quadros de funcionários extremamente enxutos e reduzidos por se beneficiar dessa ânsia, essa busca por status e por reputação, principalmente dos jovens cientistas. Então, eu afirmo com certeza que essa é uma situação praticamente obscena que acontece no mundo, não é?
Existem inúmeros outros problemas que eu não quero me ater para este vídeo, mas eu diria que esse é um dos principais problemas, né, que existe na ciência hoje no mundo. Então, eu costumo dizer que as editoras científicas e os periódicos científicos se transformaram numa fábrica de reputação. Então, elas sequestraram a reputação que antes eram dos cientistas individualmente como pessoas, né, e disseram, olha, essa reputação, só quem pode dar essa reputação agora é a gente. A gente centralizou essa função. Né? Você não pode mais pegar um achado seu e distribuir por aí a esmo, porque ninguém vai acreditar, ninguém vai dar bola para o que é que você acha. Né? E só vai dar relevância, só vai dar atenção para aquilo que você produzir e distribuir se tiver o nosso carimbo, a nossa estampa aqui de ter passado por esse processo rigoroso, que é um processo rigoroso mesmo, e eu acho que é um processo salutar e saudável para avançar na ciência, mas por outro lado existe esse efeito nocivo, esse efeito colateral, que é o sequestro da reputação que antes pertencia somente aos cientistas, aos pesquisadores. E isso é terrível. Tá? E eu tenho pensado durante alguns anos, desde 2014, 15, como é que a gente quebra isso. E o SciTorrent é uma resposta a isso. Porque no SciTorrent nós teríamos um módulo de um algoritmo que a gente chama de PageRank distribuído, que conseguiria descobrir papers científicos hospedados por novos autores, por meio do uso de aprendizado de máquina, inteligência artificial e de processamento natural de linguagem, a gente iria conseguir relacionar papers muito semelhantes. As métricas de citação também, que é uma moeda de troca importante para essa construção de reputação de cientistas, né? Quando você é bem citado e várias outras produções científicas, vários outros autores, né, começam a fazer referência a trabalhos que você publicou anteriormente, né, o que é que acontece? Você mostra um número volumoso de citações na hora de conseguir um novo emprego, uma posição de pesquisa, ser chefe de um laboratório de pesquisa na Europa, nos Estados Unidos, aquilo exclama, aquilo vai gritar, poxa, que legal, o Carlos é realmente muito muito produtivo, olha só, ele tem, sei lá, 1000 citações ao longo da carreira, não é uma pessoa de alta reputação, etc. Só que os motivos que levam os pesquisadores a citar as produções científicas anteriores são diversos. Muitas vezes essas citações são muito legítimas, mas na maioria das vezes eu diria as citações não são muito válidas e muito legítimas. Existe uma probabilidade, existe um conceito chamado de lei de potência, o princípio de Pareto também, em que, descrevendo grosso modo, é uma velha máxima de que o vencedor leva tudo. Então, quanto mais popular algo tende a se tornar, comparado às outras coisas, mais e mais visibilidade aquilo ganha, maior chance desse artefato chegar e se espalhar exponencialmente e viralmente por meio de redes de colaboração. Então, muitas vezes, o único fato de você, cientista, estar escrevendo um paper e citar um outro paper é simplesmente devido que outros colegas de trabalho, outros cientistas citaram aquele mesmo paper ou recomendaram, disseram, olha, dá uma olhada nisso aqui, aí você leu e disse, realmente tem uma informação aqui legal que eu quero fazer referência, então eu vou citar. E muitas vezes você não estudou direito aquilo, você não... poderia ter achado até um trabalho muito mais relacionado com o seu, mas você deu preferência a citar aquilo porque aquilo é mais conhecido. Então, quanto mais algo é citado, maior a probabilidade daquilo ser mais citado no futuro. E, portanto, as métricas, os motivos que levam papers a serem muito mais populares do que outros, muitas vezes são processos estocásticos, processos aleatórios. E eu acho que isso é muito ruim para a ciência, isso precisa acabar. E uma forma de acabar é a gente empregar aprendizado de máquina, a gente empregar inteligência artificial para medir o contexto no texto que está fazendo referência a outras publicações científicas, medir objetivamente o quão relevante aquele paper que está sendo referenciado de fato é para o tópico central de um dado artigo científico. Então, a gente pode sim usar algoritmos para fazer essa mensuração objetiva e avaliar o peso real de cada citação. E com isso fazer o ajuste inflacionário, reduzir a bolha
criada pela obscenidade da centralização da reputação científica em verdadeiras fábricas com altas margens de lucros ao custo de trabalho praticamente escravo, muito especializado de jovens cientistas dando duro, ralando para tentar crescer na carreira. Eu acredito que isso está errado, isso precisa mudar e o SciTorrent veio para ajudar nesse quesito. Então, pessoal, esse é o SciTorrent. É um projeto open source. Ele já existe há alguns anos no GitHub, né? E eu pretendo revigorar esse projeto, tirar ele do papel finalmente. Vou conversar com os amigos do passado, tenho conversado com mais amigos presentes, do presente que eu tenho feito, programadores, cientistas de dados, pesquisadores de aprendizado de máquina, rebeldes, pessoas que realmente gostariam de democratizar o acesso à produção científica. Uma outra coisa muito obscena, para vocês entenderem quão absurda é a situação nessa questão da publicação científica, é que não bastasse todo esse trabalho de graça que é feito, quando as editoras científicas vão publicar um artigo que ele finalmente é aceito, elas cobram dos autores, em geral, $1.500, $2.000, $3.000, para que os autores cedam todos os direitos autorais de exploração daquele texto e a editora consiga explorar aquele texto, né? Então, há esse pagamento. E como se não bastasse, ela também cobra, obviamente, de quem for baixar aquele paper, quem for comprar aquele artigo científico, às vezes $30, $50, às vezes a precificação é em euros. E veja só que obscenidade. Muitas vezes, aquela pesquisa científica ela foi financiada 100% por recursos públicos, de impostos, da sociedade que tem total interesse naquele resultado. Às vezes é algo que avança o conhecimento médico, sobre alguma doença, sobre algum fenômeno social de interesse, um avanço tecnológico importante para aquela sociedade, e a própria sociedade, a nação, o país que financiou aquela instituição de ensino e pesquisa, que colocou dinheiro lá para pagar a formação avançada dos cientistas e pesquisadores que produziram um paper e que revisaram, não consegue fazer com que seus próprios cidadãos e os próprios pesquisadores daquele país tenham acesso àqueles resultados de graça, que deveria ser o mínimo. Então, pessoal, percebam que eu sou muito apaixonado por essa causa, para não dizer indignado. Isso precisa mudar e vai mudar. Com o SciTorrent, ou sem o SciTorrent, mas vai mudar. E eu quero reunir pessoas realmente que compartilhem dessa indignação, compartilhem dessa indignação positiva, da gente tentar construir algo, tecnologia, conhecimento, união, para realmente acabar com as scientific publishers como nós a conhecemos, pegar de volta a reputação dos cientistas que pertencem a eles, somente a eles, empoderá-los novamente para ter os próprios controles, as próprias métricas de relevância dos próprios tópicos, porque hoje os tópicos científicos, para quem não é da área, né, muitas vezes nascem por meio de grandes financiamentos de iniciativas, principalmente públicas, por programas de pesquisa e científicos governamentais, e muitas vezes esses programas governamentais são movidos por interesses privados. Então, vamos pegar outro absurdo que acontece aqui no Brasil e tem acontecido recentemente, que o governo atual tem relegado as ciências humanas a um patamar inferior quando comparado às ciências tecnológicas e aplicadas. Isso é um absurdo. As coisas precisam andar juntas, né, não separadas. E muitas vezes há ameaças de corte de orçamento de pesquisa em artes, em humanidades, etc. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Então, existem ideologias e interesses privados que muitas vezes influenciam em como os recursos estão sendo distribuídos para que novos pesquisadores sejam formados e novos grupos de pesquisa e projetos de pesquisa recebam os financiamentos, para que equipamentos de laboratório possam ser adquiridos, para que a infraestrutura necessária de pagar a conta de luz, né, a bolsa, o feijão com arroz ali, o pesquisador possa ser pago, né? E a gente quer mudar isso, a gente quer que a decisão do financiamento daquilo que é relevante para avançar o conhecimento científico, o conhecimento que a humanidade precisa ter para florescer em toda a sua plenitude, esteja na mão de quem tem competência para tal.
não da iniciativa privada, não de governos corruptos, incompetentes ou ideologicamente comprometidos, né, com seu julgamento comprometido, mas da própria rede científica global. E para isso a gente precisa usar e aplicar tecnologias exponenciais para chegar nesse mundo. E eu tenho convicção que nós temos condições e vamos fazer isso. Então, pessoal, obrigado. Esse foi o 9º episódio. Eu falei hoje de ciência. No 10º episódio eu vou falar de educação. Eu vou compartilhar a minha ideia aqui com todos vocês sobre educação. Também tenho montado aqui um grupo de pessoas apaixonadas também por reinventar a educação, né? Eu acho que a sociedade civil já passou da hora da gente se levantar e parar de esperar governos fazerem as coisas pela educação, né? A gente que tem que recuperar e ter a responsabilidade social de fazer a nossa parte, de colocar o nosso intelecto, o nosso esforço, a nossa inteligência, os nossos recursos para que a ciência floresça, para que a educação floresça e para que a política, a governabilidade também consiga evoluir, né? Então está na hora da gente acordar e usar conhecimento, ciência e tecnologia para isso. Então eu vou falar de vocês sobre uma nova visão para a educação, para que eu amo as universidades, tenho muito gratidão pela minha formação, mas o modelo de universidades também precisa ser reinventado, né? É um modelo extremamente elitista de vestibular, que exclui muitas pessoas, que perpetua uma desigualdade de acesso a oportunidades. E desigualdade de oportunidades é um crime contra a humanidade, isso precisa acabar, sobretudo na educação. E a gente vai falar um pouco sobre iniciativas e uso e aplicação de ciência e tecnologia para mudar isso. E no episódio 11 a gente vai falar de algumas ideias que eu tenho também, tudo open source, tudo com uma turma super interessada, inteligente de fazer isso acontecer. Eu vou falar um pouco sobre como criar plataformas de governabilidade para empoderar a participação do povo nas decisões orçamentárias, de alocações de impostos, avaliação de projetos e tudo mais, né? Para que a gente tenha uma democracia verdadeiramente participativa e não uma vergonha, que é o que a gente observa no Brasil e no mundo hoje em dia, que é uma aliança maligna do Estado inflado e parasitas desse Estado, né, que aplicam interesses e corrompem os governantes para que o Estado seja, na verdade, uma alavanca e um veículo de autopromoção de interesses escusos, né, de partes da sociedade que detém o poder financeiro. Então é isso, pessoal. Obrigado por me escutar até aqui. Agradeço bastante a paciência. Rumo a uma nova série do Refletindo Todo em Partes. Se você se interessa por esses temas que eu acabei de falar, se inscreva no canal, dê o seu like, continue acompanhando a série, porque a gente vai fazer muito barulho, a gente vai fazer muito pela humanidade e eu não vou descansar enquanto a gente não conseguir os nossos objetivos. Forte abraço a todos, estejam certos e fiquem firmes nessa visão de que nós sim temos condições e o poder e as condições totais de mudar a educação, de mudar a ciência e de mudar a política vigente no mundo, para que a gente tenha um mundo melhor, empoderado pelas pessoas do bem, pelas pessoas que realmente querem construir um futuro com mais liberdade, um futuro com mais igualdade de oportunidades, acesso a oportunidades e um mundo mais justo, né? Pacífico, inteligente, harmonioso, em que os povos possam se respeitar, né? Respeitar as diferenças e que a competência se sobressaia ao proselitismo, ao corporativismo e à ignorância. É isso, pessoal. Até a próxima.